Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Não? A paz do Senhor. Quantos apaixonados por Jesus tem nesse lugar? Aleluia. Felipe vai ficar aqui comigo. Amém? Davi não era bobo não, irmão. Davi, quando orava, ele dizia: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi era um homem guerreiro. As guerras dele não eram com homens, viu? As batalhas dele eram com homens. Ele batalhava com homens e usava da espada, a mão adestrada. Mas quando ele entrava nas regiões celestiais para lutar contra principados e potestades do mal, ele era um tangedor. Então eu vou aqui lutar com homens, e o Felipe vai deixar o diabo bem longe daqui hoje, em nome de Jesus. Porque o diabo, ele é burro, mas ele é persistente, irmão. O bicho persistente. Ele é derrotado, ele é vencido, mas uma das características de Satanás é a persistência. Então nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é verdade? Mas contra principados e potestades. Então nós vamos ter liberdade aqui, não é só fundinho, não é só fazer fundinho para mensagem, não. É realmente nós entendemos uma conexão entre a palavra e a adoração, a proclamação e a adoração. Quando nós proclamamos, em nome de Jesus, o céu desse lugar está blindado para as potestades do inferno, em nome de Jesus. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro pela amizade que nós temos com essa casa. Depois não é para me vangloriar, né? Mas um Mevan tão bonito, uma casa tão linda. Quem diria, né? A gente tem, Mevan existe há 25 anos, nasceu em fevereiro. Na verdade ele nasceu antes. Nasceu em agosto de 98, dentro de uma casa de recuperação. O Mevan, obrigado, querido. O Mevan não é uma igreja que tem uma casa de recuperação. É uma casa de recuperação que tem uma igreja. O Mevan nasceu dentro de uma comunidade terapêutica. Na verdade ele nasceu dentro do coração do nosso apóstolo Luiz Hermínio, porque Deus livrou ele do pecado, arrancou ele da droga. E ele não tinha muito, irmãos. Ele tinha uma bicicleta e ele tinha vontade. Ele tinha uma bicicleta com uma caixa de verdura atrás, essas caixas plásticas, e ele tinha uma vontade de pregar o evangelho. Então uma forma que ele encontrou, ele ia nas casas, pregava a palavra, ganhava alimento, levava nas casas de recuperação, e lá eles deixavam ele pregar. E assim se tornou esse homem que nós conhecemos hoje. E eu tenho muito prazer, Deus me ama tanto que eu nasci irmão dele. Deus me ama demais. Eu costumo dizer que a escolha dele mudou a história da nossa vida. Quanto é importante um posicionamento, enquanto é importante uma escolha. Quando eu vi aqui o pastor Rodrigo ministrando, o apóstolo também, o Rodrigo, ministrando que a palavra, ela não, a bênção, nós temos que seguir a bênção, mas a maldição, ela tem que ser quebrada na nossa vida. E nós vivíamos assim. Eram os 3 filhos da Roseli, irmãos. Imagina, nossa família era uma família de vergonha. Minha mãe criou nós 3, nosso pai foi embora muito cedo e foi terrível. Nós éramos os filhos da Roseli, irmãos. Nós íamos na festa da família, e as nossas tias, elas escondiam a bolsa, porque elas tinham medo de nós roubar elas, irmão. E nós roubávamos. Mas não se preocupe, Jesus já nos libertou, então não precisa esconder a bolsa. Jesus é bom. Então Deus pega esses meninos, e pegou esse menino lá no sul, um galeguinho, magrelo, pesava 60 quilos. A gente costuma dizer que o Luiz de lado era um risco, de cima era um pingo. E só que ele tinha vontade, irmão. Um desejo de Deus tomou o coração dele. Dificuldade não foi empecilho, dificuldade não foi desculpa para que ele não praticasse a obra de Deus. A igreja de Jesus nesses dias, querido, nós temos que entender que desculpa não pode nos impedir, porque quem dá desculpa não dá resultado. Nós aprendemos isso.
E ele não deu desculpa, ele subiu em cima daquela bicicleta. E ele gastou muito tempo da vida dele acreditando que era uma grande obra, porque ele tinha recebido uma palavra de um Deus fiel. Aí você imagina que anos e anos depois, 25 anos depois, a gente pega um avião, vem para a cidade maravilhosa, aquelas imagens que a gente só via na televisão, aquelas imagens que a gente só via na revista. E hoje a gente tem uma igreja aqui no Recreio, um Mevan aqui, com tanta gente, com um homem tão precioso na frente desse trabalho, uma família tão preciosa. Palavras não expressam o amor que nós temos, querido. Palavras nós não conseguimos expressar a nossa alegria, porque é isso que nós precisamos entender nesses dias. A glória, toda a honra e toda a glória é dele, mas a alegria é nossa. Nós nos alegramos no Senhor, e a escolha dele mudou a história da nossa vida. Eu me converti, na verdade eu não me converti, eu vim para a igreja por causa dele. Eu pensei, eu digo, Deus, se o Senhor fez o que o Senhor fez na vida do Luiz, o que o Senhor pode fazer se a gente se juntar junto? O que o Senhor pode fazer se o Senhor começou por ele? O que o Senhor pode fazer em nós, Senhor? E tudo que nós entramos foi, eu vim para a igreja pedir um emprego, querido. Eu não queria outra coisa, eu queria trabalhar na igreja. Na verdade eu não queria trabalhar na igreja, eu queria trabalhar para o meu irmão, porque eu achava que ele era dono da igreja, porque eu ainda achava que a igreja tinha dono. Mas quando nós entendemos o poder e a graça e a misericórdia de Deus, viver que desculpa não pode nos parar, viu? Dificuldade não pode nos parar. A gente vai ter desculpa para não fazer sempre, viu, irmãos? Essa obra mesmo, nós tínhamos desculpa para ter parado, mas maior, muito maior é o que está conosco e o que nos chamou para essa grande obra, em nome de Jesus. Quando eu falo de não dar desculpa, eu me lembro de Adão e Eva. Eu me lembro de Deus liberando uma palavra sobre a vida de Adão, e eu imagino Deus olhando para Adão, mostrando tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, dizendo: olha, meu filho, eu fiz esse jardim, eu fiz isso tudo para mim, mas eu não estava perfeito, faltava tu. Então nós te geramos, e agora desfruta desse lugar. Pode desfrutar de tudo, meu filho, pode comer de tudo. Só que tem uma coisa aqui, ó, tem um limite. Dessa árvore aqui tu não come, porque o dia que tu comer tu vai morrer. Fica imaginando Adão pensando assim, ó: meu Deus, o que é morrer? O problema do Adão não era o gosto da fruta, ou saber que sabor que ela tinha. O mais difícil para ele era entender o que era morrer, porque até então não tinha morrido nada na terra, irmãos. Nada havia morrido. Então aqui imagina Adão pensando: morrer, o que é morrer, o que é morrer, o que é morrer. Aí você sabe, né? A Eva come, aparece diante dele, daí oferece para ele, ele come. Por quê? Porque não aconteceu nada com ela, não mudou nada. Oh, aleluia, oh glória. Não aconteceu nada com ela. E ele comeu, e quando ele comeu, eles viram que estavam nus, seus olhos foram abertos para o pecado. E por que só depois que ele comeu? Porque a palavra era para ele, a palavra não era para Eva. Por isso que às vezes é difícil, Rodrigo. A gente pergunta assim: por que porque a palavra para os outros foi uma, para nós foi outra, cara. Nós recebemos uma palavra, e o que nos faz gastar a nossa vida, querido, é a respeito da palavra que nós recebemos do Senhor. E sabe o que é mais lindo? Porque mesmo no dia que Adão falhou, quem faltou no encontro foi Adão, viu, irmãos? Eles tinham um compromisso. Adão e Deus se encontravam todos os dias. Na virada do dia, eles se encontravam no jardim. E no dia que Adão falhou, sabe quem faltou? Adão. Não pense que as tuas falhas te afastam de Deus, querido. Nem o pecado tem poder de te afastar de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é falta de arrependimento. Não tem outra coisa que nos afasta de Deus a não ser falta de arrependimento.
Porque o pecado não tem poder de nos afastar de Deus. Aí eu imagino Deus chegando, Deus já sabedor de tudo que havia acontecido naquele dia. Porque Deus sabe, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Mas tem coisas que não é só Deus saber, é nós confessarmos. Porque aquele que confessa e deixa, é perdoado. Tem coisas que às vezes a gente ainda não entende, mas é porque precisa ser confessado com a minha boca, a Deus e aos homens. Naquele tempo era só a Deus, porque só existia Adão de homem. E mesmo Deus sabendo de tudo, ainda dando sempre, Deus é Deus de oportunidade. Fala para o teu irmão, Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Deus ainda estendendo a oportunidade. Deus, Adão, Adão. Tudo que Deus queria naquele dia era chegar lá no jardim e encontrar Adão sentadinho esperando Deus para confessar já. Mas não, Adão se escondeu, irmãos. Aí Deus, Adão. Aí imagina Adão vindo, né? Eu me lembro do desenhinho da escola dominical. O Adão vindo com a folhinha. Não, Adão assim, a Eva assim. A Eva e o Adão. Aí Adão diz assim: onde é que tu está? Deus não pergunta o que ele fez. Deus não pergunta o que ele te fez. Onde tu estava? Onde tu estava? Deus não estava preocupado só com o que ele fez. Deus queria ele. Nós somos mais importantes para Deus do que tudo que nós possamos fazer, querido. Seja bem ou seja mal. Por isso que Ele está sempre se mostrando. Por isso que Ele está sempre se revelando. Por isso tem sempre uma música legal, diferente. Por isso tem sempre uma palavra diferente. Por isso tem sempre uma igreja gostosa dessa. Deus gosta de aparecer. A nossa presença é importante para Ele, cara. Ele diz: onde tu estavas, Adão? Aí Adão disse assim: Senhor, nós vimos que estávamos nus e tivemos vergonha. E Deus olha para ele e diz: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore? Era aquela hora de dizer: Deus, perdoe, eu comi, Senhor. Não. Por quê? Porque ele não comeu no dia que ele teve vontade. Saiba que o Adão não comeu da árvore quando teve vontade. Adão comeu da árvore quando ele teve a desculpa para comer. Vontade ele tinha todo dia, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz 25 anos que eu não gosto de tomar gota de álcool na minha boca, para a glória do Senhor. Mas pastor, beber é pecado? Meu irmão, eu não levo o âmbito do pecado. Porque renunciar às coisas proibidas é fácil, mas nós temos que renunciar por aquilo que nós carregamos e aquilo que nós profetizamos. Nós temos que renunciar até o que é permitido. Então beber para mim não está na legalidade do pecado ou não é pecado. Eu trabalhei 12 anos numa comunidade terapêutica. Eu fui pastor de casa de recuperação. Eu cuidei de pessoas viciadas em álcool, em droga. Eu sei o que é que o álcool pode fazer dentro de uma família, dentro da vida de uma pessoa. Então eu não bebo não é só porque é pecado, com medo do que vai acontecer comigo. Eu não bebo também por causa dos meus irmãos. Porque aquele que faz, daquele que faz um dos pequeninos pecar. Então para mim não está nesse âmbito do pecado. Pai, faz 25 anos que eu não bebo, Rodrigo. Mas não beber aqui, quando a gente está num ambiente desse é fácil. Não beber ali em cima, quando a gente tinha um cafezinho, só tinha suco de abacaxi com hortelã, cafezinho preto. Agora, não beber quando a gente vai lá em Itajaí, porque aqui, igual vocês aqui, que tem praia, praia bonita, que tem lá uma praia lá em Bombinhas, nós vamos lá nos Índios, irmão. Aí a gente vai naquelas praias, e agora essa turma de praia, eles levam essas guarda-sol, e agora lá em Santa Catarina estão proibido tudo, não pode mais som, caixa de som. Mas até ano passado era terrível, ele leva aquelas caixas de som, e música para lá, e música, e sabe qual que é o pior de tudo? Que o pezinho já começa a fazer buraquinho na areia, meu irmão. A gente começa, eita, o problema não está na caixinha de som do irmão, o problema está em mim. Aí a gente está ali, aquele sol escaldante. Aí vem lá, tem muito alemão, lá Blumenau, Pomerode, é uma região de muito alemão. E alemão gosta de uma chope. E eles chegam com aqueles cooler. Na nossa época era caixa de isopor, agora é cooler. Aí eles abrem aquele cooler,
Aí tira umas latinhas assim, tem verdinha, tem amarelinha, bem suada. Nessa hora o diabo aguça até o ouvido, faz assim, ó. Porque o diabo é sujo, irmão. O diabo sujo. Assim, ó. Aí você pode dizer assim, mas pastor Luiz, não vai me dizer que o senhor tem vontade. A minha boca vira um córrego, irmão. Meu Deus, me dá uma vontade. Eu digo, meu Deus do céu. E sabe o que é mais triste? A gente fica querendo encontrar dentro de nós argumento e desculpa para beber. A gente fica dizendo assim, mas é só... A Bíblia diz que não é para beber, a Bíblia diz que é não embriagueis. Aí a gente tem que virar a cadeira, irmão. Porque ser tentado não é pecado, querido. Pecado é você ceder à tentação. E aquele que diz que não é tentado é mentiroso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Confesse a tentação para não ter que confessar o pecado, querido. Nós estamos vivendo dias que não é dia de ser homem Deus diante dos homens. Não adianta ser Deus diante dos homens. Nós somos homem diante de Deus todos os dias, com as nossas debilidades, com as nossas preocupações, com as nossas limitações, com as nossas vontades, nossos desejos, nossas invejas. Oh meu Deus, é inveja gospel. A gente tem inveja ainda, Daniel. A gente ainda tem inveja. A gente diz, não Senhor, o Senhor não, meu Deus Senhor, eu sou contente só por o Senhor ter me tirado do pecado, glória a Deus e aleluia. Mas rapaz, tem inveja dos irmãos. Sabe qual é o nosso problema maior ainda? Eu estou falando nós, de Santa Catarina, não estou falando aqui do Rio de Janeiro. É que a gente não tem problema de não ter, desde que o outro não tenha. A gente vê, essa é a hora de a gente dizer, meu Deus. Aí como diz um irmãozinho lá na nossa igreja, diz assim, ó, essa bateu na canela. Se bateu na canela, tá bom, né, meu irmão? O pior é quando começa do pescoço para cima. Pior é isso, a gente não tem problema de não ter. E a gente é cheio de desculpas, de argumentos. Está chovendo um pouquinho, faz tempo que não chove aqui no Rio, né? Aí escuta. E sabe o que é? A gente prega isso e a gente acha que nunca vai viver isso. Aí sabe a hora que Deus diz assim para Adão, assim, ó, tu comeste da árvore. Ele assim, a mulher que tu me desse. Ele nem bota a culpa na mulher, ele bota a culpa em Deus. Estava aqui sossegado, tranquilo, você arrumou esse B.O. aqui para mim. Estava aqui o tempo todo, nunca, nem cheguei perto dessa árvore. Depois dessa mulher aí eu já comi. Eu vivi isso, irmãos. Eu vivi isso na carne. Como eu falei, eu sou pastor de casa de recuperação. E a gente tem um cheiro. Pastor de casa de recuperação, a gente recebe um cheiro. A gente vai no restaurante, pode ter 20 mesas. Se alguém vir pedir alguma coisa, vai vir na nossa. Se eu estiver em algum lugar, pode ter 100 pessoas. Se tiver um bêbado lá incomodando, ele vai vir na minha frente incomodar eu. É o cheiro que a gente tem, é um para-raio. E eu fui morar em Itajaí, eu morava em Luiz Alves, eu voltei a morar em Itajaí. Eu fui morar na casa da minha mãe. Nós moramos 8 anos lá perto da casa de recuperação e chegou o tempo de nós voltarmos para Itajaí. E eu estava mexendo no carro, nós estávamos em mudança. Estava mexendo no porta-mala do carro, era véspera de Natal. Nós tínhamos ganho uns produtos de higiene. É muita chuva, hein? Vamos orar, Pai, nós repreendemos vento, chuva forte, destruição, nós repreendemos nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A chuva é bom, Senhor, a chuva ela é boa para a terra, mas que não venha com destruição, que não venha, Senhor, para causar prejuízo, em nome de Jesus Cristo. Muita gente já tem sofrido no Brasil por causa dessas chuvas, nesses últimos dias, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, guarda o teu povo, em nome de Jesus. Então eu estou lá mexendo nas coisas, e na rua que a minha mãe morava tinha um menino excepcional, ele era especial. Aí ele chegou no carro,
Ele chegou no carro para mim, que eu estava mexendo. Ele olhou para mim e disse: o senhor é pastor, né? Eu digo: sou. O senhor vai morar aqui, né? Eu digo: vou morar aqui. Ele: oh, que bom, vai morar um pastor na nossa rua. Já jogou uma responsabilidade na minha vida. Aí eu me mudei para essa casa, e eu fiquei observando aquele menino. Eu fiquei observando que a família dele era muito desestruturada. Uma família, uma rua, uma casa muito destruída. A rua era uma rua boa, mas ele morava numa casa muito destruída. Oh, aleluia, segura aí, Jesus. Aleluia. Então eu comecei a observar que a vizinhança cuidava dele, irmãos. Um dia ele estava tomando café na casa do vizinho, na calçada, sentado. Outro dia ele estava almoçando, sentado na casa do outro vizinho, sentado. Outro dia ele estava jantando na casa do outro vizinho, sentado. Tudo na calçada, na frente de casa. E chegou o bendito dia que ele bateu na minha casa. Ele bateu lá em casa. Aí ele me disse: ô pastor, tem um cafezinho aí? Tem? Eu digo: tem um café. Fui na cozinha, peguei um copo descartável, botei um café com leite, fiz um sanduíche para ele. Era começo de mês, irmão. Tinha queijo e presunto. Começo de mês sempre tem queijo e presunto. Fiz um sanduíche bem feitinho e estava indo levar para ele no portão, como todos os vizinhos faziam. Só que nós recebemos uma palavra. Nós somos a nação santa, o povo eleito. Nós temos um Deus que não fala para nós, Ele fala com nós. Ele fala com a gente, Ele não fala para a gente, Ele fala com a gente. E a hora que eu estava levando aquele lanche para aquele menino, Deus falou comigo. E Deus me disse: tu vai fazer igual aos outros? Tu vai fazer igual aos outros? Eu não entendi muito na hora. Oh meu Deus, estou falando, para aí, Senhor. Para essa chuva, em nome de Jesus. Nós não queremos ter prejuízo nessa casa. Nós não queremos ter prejuízo nenhum na cidade do Rio de Janeiro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, isso aqui é água de coco, irmão. Sempre que vem pregar aqui, eles dão água de coco, é? Ah, então pode marcar para mês que vem de novo, tá? Aí eu voltei com aquele lanche, peguei o controle do portão, abri o portão, mandei ele entrar. Mas ele era desprovido de banho, irmão. O urubu perto dele voava numa asa só, na outra se abanava. Pensa num guri que fedia. Agora eu trago esse guri para sentar na mesa comigo. E interessante que nós fizemos aqui, viu? Vai voltar a comunhão da mesa. Porque é o lugar mais lindo que eu conheço da minha vida, é a mesa. Púlpito é muito bom, mas púlpito é lugar de um homem só. A mesa não, a mesa é lugar da comunhão. Aí sabe o que é que eu fiz? Eu botei ele na mesa, mas eu sentei ele numa ponta e eu sentei na outra. Irmãos, comer na mesa é muito melhor do que comer sentado na calçada. Todos os dias, todas as refeições ele começou a bater na minha casa, porque é muito melhor comer na mesa. Porque depois que a gente encontra o lugar na mesa, meu irmão, a gente não quer outro lugar. Por isso que é esse lugar que a igreja de Jesus Cristo tem que entrar. Eu falo às vezes e as pessoas levam assim para brincadeira, mas é muito sério o que eu falo. Eu falo no sentido brincando, mas é muito sério. Sabe o que é que está faltando nas nossas casas nesses dias, meus irmãos? Pirex pintado de esmalte. E eu falando assim, talvez a maioria de vocês não vai entender o que é isso. Pirex pintado de esmalte. Sabe por quê? Isso representava um tempo que as famílias comiam todas juntas.
Aí cada família pintava o esmalte com o pirex de uma cor. Era ou não era? Tem ainda, né? Eu me lembro que cada um fazia a sua especialidade. A minha tia, a tia Prenda, meu irmão, estou falando coisas de 48 anos atrás. E até hoje eu ainda sinto o gosto da carne assada de panela que ela fazia. A minha outra tia fazia uma maionese, meu irmão, maionese igual aquela nunca mais comi na minha vida. E sabe o que era mais interessante? Que eu tinha um tio que não comia temperinho verde, não gostava. Se é nos dias de hoje, a gente diz assim, tem tempero e pronto, e vai ter que comer. Mas naquele tempo, eu me lembro dela tirando a porçãozinha dele, separada. Antes de jogar o tempero, ela tirava a porção dele, porque ela também queria que ele comesse a maionese. E a gente ia para aqueles almoços em família, meu irmão, e era lindo, sabe por quê? Porque era à la carte. Era à la carte. Ninguém era tão pobre que não podia dar nada, e ninguém era tão rico que não podia receber. Cada um levava a sua especialidade. E aquele tio mais miserável que só levava o refrigerante, o baré ainda. Meu Deus do céu, o baré era difícil. Aquele baré, se caísse na roupa era igual ácido, água de bateria. E aqueles almoços eram lindos, sabe por quê? Porque tinha comunhão. Você já viu que quando você senta numa mesa, que a comida está na mesa, você tem que conversar, senão você morre de fome? Você tem que dizer, alcança o arroz para mim aqui, bota um pedaço de frango, me bota uma colher de molho. É essa mesa que eu acredito, a mesa à la carte, a mesa que todo mundo vai comer o que quer e o que gosta. Só que o problema hoje, sabe o que é? É o self-service. O self-service é terrível, irmão. A gente marca o almoço, aí vai todo mundo para o restaurante. E eu sei que aqui não tem sido diferente. Eu sei que não. A gente sai às vezes para almoçar dia das mães. Às vezes não, todos os dias das mães. A gente sai para almoçar dia das mães, dia dos pais. É fila nos restaurantes. As famílias não estão mais fazendo comida em casa, irmão. A gente vai, eu fui ver um apartamentozinho, minha filha vai casar. Eu moro numa casa emprestada faz 16 anos. E a minha filha mais nova agora vai casar. A gente foi ver para comprar um apartamentozinho para ela. Rapaz, graças a Deus que eu não vou comprar um apartamento para mim, porque eu não moro no lugar daquele nunca. Eles vão casar, se eles tiverem um filho, eles vão ter que um sair para o outro entrar. As casas estão cada vez menor. Não é verdade? As casas estão cada vez menor, estão cada vez mais. Aí sabe o que acontece? Tem salão de festa no prédio, aí você tem que reservar antes. E no final do ano é sorteio para ver quem ganha o salão de festa. A gente fica disputando. Aí se não ganha o salão de festa, não tem ceia, porque não tem onde fazer. Eu sei porque lá em casa é assim, onde eu moro. Então a gente vai para o self-service, convida todo mundo. Aí, como eu disse, tem sempre aquele que quer pagar só o que come. Aí manda botar comanda separada. Ele diz assim, marca o meu separado. É um conselho que eu dou, querido. Não senta com comanda separada. A mesa do Senhor, quem tem dinheiro come, mas quem não tem também come. E é a mesma comida, irmão. A mesa que não constrange os irmãos. Vai todo mundo sentar, e aquele que não tiver dinheiro vai comer, e amanhã se ele tiver ele vai pagar, e se ele não tiver de novo ele vai comer de novo. Mas ele não merece, mas ele não come porque merece, ele come porque ele tem fome. Porque merecer ninguém mereceria. Aí a gente vai para o buffet, a gente fica na fila esperando, já reclamando daquele que está demorando. Ei, não está vendo que tem mais gente atrás para servir não? E quando a gente chega no buffet, a gente é enganado, porque a salada sempre está primeiro. A gente bota 2 folhas de alface e já enche o prato. E a gente já está tão emburrado, já está com fome, que a gente passa no buffet, enche o prato, senta na mesa com o prato cheio, e olha para o prato do irmão e não fica satisfeito. Aí diz, e tinha ovo de codorna, eu não vi que tinha ovo de codorna. Está com o prato cheio, irmão, não tem mais lugar para botar comida, mas ele está insatisfeito porque não tinha o ovo de codorna.
o irmão pegou e ele não. Então eu acho que a gente precisa voltar. A gente tem coisas que a gente precisa ser resgatado na igreja, irmãos. Tem coisas que a gente precisa resgatar no meio da nossa família. Eu falava com os meus irmãos ali no escritório. Eu sou um homem realizado hoje, querido. Eu sou um homem, vou fazer 56 anos. Tenho 25 anos de ministério. Há 25 anos, faz 25 anos que eu não trabalho por salário, irmão. Há 25 anos atrás, eu vim para o Senhor, eu fui integrado na obra de Deus. Eu rasguei a minha carteira de trabalho. Para quem não gosta de trabalhar, não é muito difícil. Eu digo, o quê? Vai que Deus se arrepende. Eu digo, vai que Deus se arrepende. Eu vou trabalhar para Deus e acabou. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Essa palavra é verdade. Eu nunca vi o justo passar fome e a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Eu sou um homem realizado. A minha filha mais nova vai casar agora em junho, com um menino bonito, lindo. Ele podia ser rico, mas ele é bonito só. Ele podia ter um pouquinho de dinheiro, mas ele é só bonito. Tem 2 filhos casados já, vou casar a 3ª filha. Meus filhos servem ao Senhor. Essa semana eu tive com o Daniel, tive o prazer de conhecer o meu filho. Aí o cara chegar e dizer, cara, o teu filho, ó, meu filho é advogado, meu irmão. Mas eu falei para ele, meu advogado é o meu Senhor. Eu disse, não, eu ia para a escola só comer merenda e pegar piolho. Deus me aceitou, eu era um quebrado. Deus fez o último recurso para mim, querido. Oh, aleluia. Como não ser satisfeito? Eu tenho o meu filho que quando tinha 8 anos de idade, ele atravessava a rua com vergonha de mim, porque eu era drogado. Hoje ele tem um filho de 5 anos, ele botou o nome do filho dele. O meu neto tem o meu nome, Ulisses Ricardo dos Santos Neto. Cara, não tem nada melhor. Ter neto já é bom, agora ter um neto com o teu nome, meu Deus do céu, cara, não tem nada melhor do que isso. Tenho filhas abençoadas, genros que cuidam da minha vida, que trabalham hoje no ministério, estão se gastando para o Senhor. Eu tenho esse menino de 35 anos, que é um menino precioso, muito melhor do que eu, muito mais inteligente do que eu. E há 15 dias atrás ele postou uma foto minha no Facebook, no Instagram, e ele botou minha referência. Deus tem poder de transformar todas as coisas, querido. Então não dá desculpa, meu irmão. Não se esconda quando você tem que se mostrar, mesmo que você esteja nu, querido. Mesmo que você não tenha nada de bonito aparecendo, mesmo que você não tenha resultado nenhum para dar, porque nós não trabalhamos por resultado, nós trabalhamos por fruto, porque é o fruto que permanece. Oh, aleluia. Mas vamos voltar lá no menino, no João, sentado na mesa comendo. Aí chega um dia, irmãos, eu estou chegando do supermercado, da panificadora, estava com bolo, refrigerante, um sábado à tarde. Chego na frente de casa, ele estava para o lado de fora do portão. Eu perguntei para ele, o que foi, João? Ele assim, a pastora não deixou eu entrar. Eu olhei lá, eu digo, Luciana, o que foi? Ela assim, Ulisses, hoje ele está fedendo demais. A minha cunhada estava na minha casa, minha cunhada disse, Ulisses, eu vomitei perto dele. Eu digo, então tá bom, está fedendo demais. Peguei, fui lá, cortei um pedaço de bolo de cenoura, cobertura de chocolate, um copo de Coca-Cola. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é ouvir a Deus, é continuar ouvindo. Abraão ouviu a Deus e ele ia sacrificar o seu filho. Se ele tivesse parado de ouvir, ele tinha matado Isaac, irmãos. Nós temos que ouvir a Deus e continuar ouvindo, porque Ele continua falando. E Ele falou para mim, eu estou indo levar o bolo, estou indo levar a coca, e o Espírito Santo fala no meu coração,
tu vai fazer igual aos outros? Só que agora eu tenho a desculpa, foi a mulher que tu me desse. Porque por mim não tem problema dele entrar, o problema é a Luciana que não quer. Só que quem dá desculpa não dá resultado. Então, o que é que eu tive que fazer? Naquele dia começou o dia do banho do João na minha casa. Tirei a roupa do João, tirei as minhas roupas, para ele não se sentir constrangido, e entramos eu e ele pelado debaixo do chuveiro. Eu com uma Scott Bright com o lado verde. Meu irmão, eu lavei as aquecilhas, a suvaquecilha e até o chamagaia do João. Aí ele só olhava para mim e dizia assim, ó, esse pastor. Nós criamos o guarda-roupa do João na nossa casa. Toda quarta e todo sábado era dia de banho do João. Eu morei pouco tempo naquele lugar. Só que sabe o que é mais lindo? Eu continuo encontrando o João. Ele não fede mais, irmãos. Ele continua arrumando. Ele continua arrumado, ele está cheiroso, gordinho. Ele não come mais na calçada. Tem alguém fazendo. É a partir de nós, querido. Nós somos a nação santa, o povo eleito. Tem coisas que nós não precisamos receber algo sobrenatural para fazer. Nós temos que fazer. Cumprir os mandamentos do Senhor é obrigação da igreja. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 12, em nome de Jesus. Não tem nada para segurar na mão direita? Água de coco, não tem um milho. Aleluia. Vai ficar marcado esse dia aqui, recreio. Eu vou ter que voltar para pregar um dia que não deixa chover, né? Em nome de Jesus. Mas fala assim pro teu irmão, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eclesiastes 12:10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões, e como os pregos bem fixados, as sentenças colígidas. Poxa, que palavra! As sentenças colígidas. Na minha tradução diz, com os pregos bem fixados aos mestres das construções, que nos foram dadas pelo único pastor. Demais disso, mais um. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. Deixa eu parar só para explicar para você. Quando ele está dizendo aqui não há limites para... O escritor de Eclesiastes é Salomão, irmãos. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Eclesiastes foi o último livro que ele escreveu, já escreveu na sua velhice. E o capítulo 12 é o último capítulo do último livro que ele escreveu. É as últimas palavras do homem mais inteligente da Bíblia, Salomão, filho de Davi. Então ele não está dizendo que você tem limite para escrever livros. O que ele está dizendo é assim, ó, não há limites para escrever livros. Por quê? Porque naquele tempo toda a criação, toda a descoberta era registrada em livros. Então ele está dizendo o seguinte, não tem limites para descobertas e não tem limites para a criação. E eu tenho 56 anos, imagino quem já é um pouco mais velho do que eu, o quanto você já pôde ver de descoberta, que você nunca imaginou na vida que ia existir, de coisas que foram construídas, que você nunca imaginou que um ser humano tivesse capacidade de fazer, mas fez. E Salomão já profetizava, Salomão já nos alertava e já avisava a respeito disso. E ele ainda diz assim, ó, e o muito estudar é enfado da carne. Não quer dizer que é o muito. Quando ele quer dizer que o muito estudar, é que o estudo não pode ser desculpa para a obra de Deus. Você estudar demais algo não pode ser desculpa. Por quê? Porque o nosso Deus ainda faz coisas sobrenaturais. Tem coisas que o nosso Deus faz que você não vai conseguir estudar nos livros. Meu irmão, o apóstolo Luiz, ele fala isso.
Tem coisas que não adianta nós queremos estudar Deus, meu irmão. Então quando ele diz, o muito estudar é isso, tem coisas que você tem que ter limite, não vai além disso. Por isso que hoje a internet está tão xarope, Rodrigo. Por isso que hoje está tão chato. Uma disputa de ego na internet, uma disputa de quem prega mais bonito, de quem prega melhor, de quem tem mais seguidor, de quem tem mais like, de qual sermão foi mais hermenêutica, exegésima, homilética. Homilética eu gosto, homilética de bacon não tem melhor, irmão. Tópico, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e tópico abaixo, tópico acima. Uma escatologia chata. Uma igreja que quer ser, uma igreja que ela como é que se diz? Quando ela não é espiritual, é espírita mesmo, é uma igreja mística. Obrigado, meu querido. A gente quer descobrir, a gente vem para a igreja para descobrir o futuro. A gente vem para a igreja como se o pastor tivesse uma obrigação de ter uma bola de neve, e o dia que não tem uma palavra para mim, eu não saio satisfeito. Eu quero uma palavra todo dia. Eu ainda nem vivia da semana passada, eu quero outra. Quero saber o amanhã. Aí a gente senta com as pessoas e eles perguntam, pastor, deixa eu te perguntar, o senhor é tribulacionista, pré-tribulacionista? O senhor acredita na tribulação? Vai ter tribulação? Não vai ter? Meu irmão, eu vou estar com Jesus. Jesus, ele me falou, eu vou ao Pai e vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu vou buscar vocês para estar comigo. Então se vai ter tribulação, eu já fui tribulado sem Jesus, irmão. Você acha que eu vou ter preocupação de ser tribulado com Ele? Se eu vou estar com Ele, meu irmão. Eu já fui tribulado sem Ele, é terrível. Oh, coisa terrível. Aí fico gastando tempo de culto, em vez de estar edificando a vida das pessoas, em vez de estar fazendo o que nós vimos aqui no filme que foi passado para nós aqui. Vai lá na comunidade, dá pão para quem tem fome, vai lá agradar aquelas crianças, nem que seja por um dia. Aí fico com esse evangelho xarope, estudando tanto que fico chato. É o culto de espada, longo e chato. Aí depois, meu Deus, eu não gostei de falar isso. Não é porque eu não sou contra estudo não, irmãos. Só que tem coisas que eu não tive tempo para estudar não, querido. Teve coisas que eu não tive tempo para estudar, eu tive que correr atrás para fazer, Daniel. Eu fui para dentro de uma casa com os meninos lá, que não dava para estudar, para ver que tipo de comida que eu ia fazer, porque não tinha comida. Nós tínhamos que orar para a comida vir. Não dava para estudar um método para ganhar dinheiro. Não dava, tinha que cuidar daqueles meninos, botar comida na mesa. E Deus aí mas Deus é Deus criativo, né, irmãos? Graças a Deus, Deus é criativo. Então aqui Salomão está dizendo, olha, não há limites para escrever livros, e o muito estudar é enfado da carne. Demais disso, filho meu, de tudo. Meu irmão, quem está falando é o homem mais sábio da Bíblia. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, aqui ele está, a suma é o fim, a suma, o total. A suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Homem aqui é gênero, viu, mulheres? Quando ele fala homem aqui é gênero, ele está falando para homens e mulheres. Então eu confesso para você, eu sei da mãe mendigo, querido, mas eu gosto, claro que não. Mas tem coisa que não dá para terceirizar. Eu confesso para você, o segundo final de semana, nós saímos no final de semana passado de casa. Eu fiquei doente no meio dessa semana, eu com a minha esposa. Ainda bem que ela estava comigo, se eu estivesse sozinho, meu Deus, aí a doença ia ser 3 vezes pior. A minha vontade, ela está doente lá, ficou na casa do Wesley, está doentinha. A minha vontade era ligar para o Rodrigo e dizer, Rodrigo, vou adiantar minha passagem, eu vou embora ontem, eu tinha ido embora ontem. Mas eu não posso, porque eu guardo os mandamentos dele. Eu não prego, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não prego porque eu sou pregador, Rodrigo. Eu não vim aqui na tua igreja para pregar, querido. Tu é muito mais pregador do que eu. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu te amo.
Eu vim aqui porque eu te amo, pastor. E bem no dia do teu aniversário, hein? Vai ter uma jantinha. Oh, glória. Vai garantir o meu aqui, irmão. Vai ter uma jantinha. Oh, aleluia. Eu não tenho escolha. Amar não é escolha, é obrigação. Eu te amo, querido. Não sei o teu nome, mas tu é bonito e eu te amo. Pastor, mas como o senhor me ama, pastor? O senhor não me conhece. É um direito seu ser amado por mim, querido. E como eu, pastor, crente, evangélico, vou tirar um direito seu? É esse entendimento que nós temos que ter. Amar o bom é fácil, querido. Mas Deus não chamou para amar o bom. Deus nos chamou para amar todos. É amar todos. Aí eu já perguntei para Deus: quantos de vocês que já se olharam para Deus e disseram: Deus, o que é que eu posso te dar, Deus, por tudo que o Senhor fez pela minha vida? O que é que eu posso te dar pela casa, ou a esposa, ou o filho? Segurar um filho no colo, cara, é a coisa mais perfeita que um homem pode viver. Segurar um filho no colo. Aí você diz: Deus, o que é que eu posso te dar, Senhor, em favor de tudo que o Senhor fez pela minha vida? João 14, 21, bota lá para nós, querido. Pô, não precisa ler lá, eu posso ler aqui, ó. É mais fácil, viu? Aquele que tem os meus mandamentos esse é o que me ama. O que é que eu preciso fazer para provar para Deus, ou para mostrar para Deus que eu amo? Guardar os seus mandamentos. E ele diz assim, ó: e aquele que me ama será amado do meu Pai. Quantos se sentem amados por Deus aqui? É bom ou não é? Fala a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus ama todos. Deus ama todos, irmão. Deus ama o nosso presidente. Deus ama todos os juízes do Supremo Tribunal. Deus ama todo vereador, todo senador. Deus ama todos. Todos, pastor, Deus ama todos. Mas olha o final, olha o final. Eu também o amarei e me manifestarei nele. Amar, Deus ama todos. Agora bota lá Romanos 8, 19. Ardente expectativa da criatura aguarda a revelação de quem? E a tradução é manifestação. Amar, ele ama todos. Se manifestar, ele só se manifesta nos filhos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. E a gente quer ser crente, a gente quer ser evangélico. Eu fui com o Luiz numa loja, comprou o presente da Iraci. Vamos fazer um cadastro? Vamos fazer o cadastro. Nome: Luiz Hermínio dos Santos. Profissão: pastor. Endereço: tal. Religião: não tenho. O senhor não acredita em Deus? Não, querida, pelo contrário, eu sou filho de Deus. O senhor é crente? Não, eu sou filho de Deus. O senhor é evangélico? Não, querida, escreve aí: filho de Deus. Mas isso o sistema não aceita. O problema é esse, meu irmão. Eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz em todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, sois herdeiros. Aí vocês assim: pastor, então o senhor não deseja ter um apartamento para morar? Deixa eu falar, o apartamento que o irmão me deixa morar de graça, irmão, eu não teria dinheiro para comprar. E em time que está ganhando não se mexe. Tem coisa que você precisa entender no Senhor, querido. Deixa eu falar uma coisa, eu moro num apartamento. Tem gente, de verdade, tem gente que desconfia que pastor rouba, não é? E diz: pastor rouba. Se eles verem o lugar que eu moro, eles vão ter certeza. Eles vão dizer: não, isso aí rouba.
Eu nem posso me mostrar muito que eu sou pastor lá no prédio que eu moro. Eu moro no melhor prédio da cidade, irmão. Tem dia que eu tenho pouco tempo para orar, meu irmão. Eu nem oro por mim, eu oro por dono do apartamento. Eu digo, Deus abençoe ele. Esse é o Evangelho de Cristo. É esse Cristo que eu vou gastar a minha vida, irmão. Que eu venho para um culto, que eu dou risada, que eu choro, que eu sou gente, eu sou humano. Eu sou verdadeiro, querido. Eu sou verdadeiro, eu amo esse Jesus tanto. Se eu pudesse entrar dentro da cabeça das pessoas e mostrar do jeito que eu vejo Ele, do jeito que eu vejo, não, do jeito que eu tenho certeza que Ele é. Então, guardar o mandamento de Deus, querido, ser usado, ser filho de Deus, é uma coisa extraordinária. Ser filho de Deus é mais do que fazer parte de uma comunidade, é mais do que ser crente, é mais do que ser religioso. Ser filho de Deus é você ter a certeza que você nunca vai ter falta de nada, querido. Talvez você não vai ter o carro que você sonhou, não vai morar na casa que você sonhou, talvez você não vai ter os sonhos, mas você vai ter Ele todo dia. Ele não nos prometeu muita coisa, cara, mas o que Ele prometeu Ele cumpre. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Quem já trabalhou com seu pai aqui? Já trabalhou com o pai? Trabalhar para o pai é a coisa mais difícil que tem. O pai paga todo mundo. Para a gente o pai dá um dinheirinho. Não é? É assim. E sabe para que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para o pai, querido. E sabe o que é mais lindo? Quem trabalha para o pai não trabalha por salário, trabalha por herança. Você vai reclamar, sabe o que o pai diz? Está te faltando alguma coisa? Porque essa é a ideia que nós temos que ter, que o Pai tem de nós. Sabe qual é a ideia que o Pai tem de nós, pastor? É que não é que nós tenhamos tudo, é que não tenhamos falta de nada. E se acontece alguma coisa errada, pastor, sabe com quem que ele briga? Com a gente. Aí a gente diz assim, pai, mas não fui eu. Mas tu és o meu filho, isso aqui tudo é teu. Aí a gente acha que está aqui na terra, a Deus nos deu uma terra emprestada. É tudo nosso, querido. Só não vai sair por aí tomando posse do que é dos outros. É tudo nosso por obrigação. Não quer dizer que é tudo nosso de posse, é tudo nosso de obrigação, de cuidado. Eu via hoje o meu irmão ministrar de manhã e é o que eu faço. Eu não sei você, eu vou num banheiro do aeroporto, pode ser em qualquer lugar que for. Se tiver papel por cima, eu sou aquele cara que enxuga o papel e joga o papel junto e bota no lixo. Eu não consigo passar no lugar e ver algo no chão e não juntar e não botar no lixo. Ah, mas você não é, Deus me deu isso. Deus me deu algo para cuidar. Deus me deu uma terra preciosa, um mundo que Ele ama. Deus me deu um mundo que Ele ama, um mundo que Ele ama de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito. Então você imagina que Deus ama o mundo, e por que nós vamos querer andar separado desse mundo? Por que nós vamos andar em briga com esse mundo, quando nós fomos chamados para transformar esse mundo? Foi eu e você, fomos chamados para transformar esse mundo, querido. Mas a gente se acha incapaz, a gente acha que não tem capacidade. Você acha que Deus erra, irmão? Você acha que Deus erra? Como diz um amigo meu, Deus é inerrável. Deus não erra, querido. Nós não somos obra do acaso. Durante muito tempo eu pensei assim. Quando eu vi o Rodrigo fazendo a oferta aqui, falando de desculpa, falando da gente de maldição. Meu pai nos abandonou. Eu tinha 9 anos de idade, o Luiz tinha 12, o Júnior tinha 3. E pior coisa não é você ser abandonado, é ser trocado. Ele foi embora com outra pessoa, nos trocou por outra mulher. É terrível, cara. E sabe o que acontece? A gente fez coisas terríveis, cara. Poxa, como o diabo nos marcou, irmão. Como foi terrível não ter auxílio. Como foi terrível meu avô. Pior ainda, o papel foi do meu avô, religioso, crente. O Luiz gosta dele. Tomara que eu encontre ele no céu para pedir perdão, meu Deus do céu. O Luiz gosta muito dele, tem até o nome, é o seu Hermínio, Luiz é o Luiz Hermínio. Mas era um homem ruim, cara. Crente ruim, a gente fez 12, 13 anos, a gente já não queria mais saber de ir para a igreja, porque a referência que nós tínhamos de crente era ele. Que difícil que é. Mas Ele nos deu a oportunidade, Ele nos deu a segunda chance. Ele nos deu, querido. Mesmo quando nós não merecíamos, Ele nos deu.
Aí você acha que eu vou ficar me lamentando, porque eu era, agora eu sou pastor do meu pai. Ontem ele me ligou porque ele recebeu, ele foi no médico. Meu pai, querido, Deus é tão maravilhoso que esse ano, escuta só, oh meu Deus, como ele é bom. Meu pai fez cirurgia esse ano. Eu levei meu pai às pressas para fazer cirurgia, um AVC. E operou. E meu Deus, se a minha mãe souber, ela vai saber, né? Porque está gravado, né? A minha mãe perdoou ele, mas não é tanto assim. A minha mãe já perdoou ele, mas não foi tanto assim. Ela diz, agora que vocês são grandes, né? Agora é bom para ele. Quem vai lá no café de pastores, Rodrigo, ele senta lá no altar e ela fica mandando mensagem para nós. Bonitão está sentado aí, né? Porque ela acha que... E a gente tinha todo o direito de dizer, vai viver a tua vida, cara, tu não quis a gente. Não. Eu cuidei dele, eu levei ele para casa. E sabe que Deus é tão extraordinário agora? Foi esse ano, com 55 anos. Eu fiz coisas que quando eu era menino eu não fiz. Eu assisti um filme sentado no colo do meu pai, com a cabeça deitada no colo do meu pai. Ah, meu Deus. 55 anos e eu assistindo um filmezinho sentado, comprei, ele gosta de yakisoba, fiz um yakisoba para o meu pai comer. É assim, porque perdoar não é dizer perdoei, mas não quero estar perto. Meu pai vai para o céu comigo, irmão. Sou pastor do meu pai hoje. E sabe o que é mais lindo? Sou pastor da esposa dele também, Dona Hilda. Amo ela, a amo mesmo, de verdade. A perdoei, a amo. Ministro sobre a vida dela e vou vê-los no céu em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo. A misericórdia não é só para mim. De tudo que se tem ouvido, o fim é o fim, irmão. Ame ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E sabe qual é o mandamento do Senhor? Jesus Cristo, quando foi, agora deixa eu pensar, Mateus 22, 34, eu acho que é. Vamos ver primeiro? É. Oh, aleluia. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou. Jesus foi desafiado, viu, irmão? Jesus foi confrontado, não pensa que ele não foi confrontado não. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, é corpo, alma e espírito. Por isso que a gente vem para a igreja hoje, a religião não suporta a nossa igreja. Por quê? Porque nós temos parede preta agora. Nós temos as meninas dançando. E a dança, essa dança não é de Deus. Como que não, meu irmão? É corpo, alma e espírito. Eu não sei você. Quando eu entro na casa do Senhor de carne, hoje tu vai adorar o Senhor. É corpo, alma e espírito. Por isso que a religião dizia que bateria era do demônio. Você acha que o diabo tem condição de criar algo tão extraordinário para dar sentido para a música, para deixar a música gostosa, para a gente se balançar? Até quem não sabe dançar dá uma mexidinha. É corpo, alma e espírito. Mas não, a gente quer ser só espiritual, porque é mais fácil se esconder atrás de uma capa de espiritual. Tem dia que nós estamos na terra, meu irmão. Tem dia que está na terra. Tem dia que não é o homem espiritual que tem que resolver, não. É o homem da terra. É o homem da terra que paga a conta. Tem dia que não adianta botar o boleto. Eu já botei. Eu confesso, eu já fui o cara que botou boleto dentro da Bíblia. Eu já botei, irmão. Já sou o cara que andou o mês todo com a conta de luz dentro da Bíblia. Porque enquanto você é menino, ele deixa você fazer coisas de menino. Mas depois que cresce, não tem mais desculpa não. Vai pagar suas contas. Quando dá, a gente paga. Quando não dá, né, irmão? Oh, meu Deus, não tem dado muito não, irmão. Oh, aleluia, vamos ajudar nós. Então esse lugar é corpo, alma e espírito. E perguntaram, volta lá, querido. Eles perguntaram qual era o maior mandamento. Foi ou não foi? E Jesus é completo. Ele diz, e este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Destes dois, bota lá, mais um. E o grande, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Então isso não é só para o Novo Testamento não, meu irmão. Amar o próximo não é só, toda a lei e os profetas. Agora bota lá, João 13. Oh meu Deus, já estou desafiando, né? João 13. Bota o 21 para mim ir até onde eu vou.
Não, bota João 13, 34. Para ver se é. É. Jesus falando com os discípulos. A última conversa deles com os discípulos. A última conversa de Jesus com os discípulos. Como eu falei para você que está dizendo para eles: eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Mas quando esse lugar estiver pronto, não se preocupe, eu vou vir buscar vocês. Mas antes disso ele falou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei uns aos outros. Por quê? Olha lá. Nisto, não é o que mais ora, irmão. Você tem que orar você precisa. Não é o que mais lê a Bíblia, não é o que mais prega, é o que mais ama. Não é o que mais tem fé, porque tem coisas que a fé não alcança, viu, irmão? Tem coisas que a fé não faz. Eu tenho um irmão que foi o que veio por último para o Senhor, faz 17 anos, o Júnior. O Júnior está indo embora para Portugal. Quem diria? O Júnior que vendia as roupas da família, meu irmão. Vendeu os fios de luz da casa, o cobre, para fumar crack. Está indo cuidar da missão, Mevan, na Europa. Oh, meu Deus. Meu Deus, Mevan na Europa, querido. Me lembro da minha falecida avó dizendo: rapaz, vocês têm que estudar para ir para a estranja. E Deus é tão lindo, nós não estudamos e vamos para a estranja. Meu irmão Júnior está indo morar em Portugal. Mas há 16 anos atrás o Júnior era um viciado em crack, Rodrigo. Eu já não acreditava mais no meu irmão. Você disse: Ulisses, tinha fé que teu irmão ia mudar de vida? Não tinha nenhuma, eu já não acreditava mais. Mas o dia que ele me ligou, meu irmão, 7h30 da manhã, que ele disse: meu irmão, eu preciso de ajuda. Não foi a fé, eu tinha, sabia quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não, eu não tinha fé. Mas o amor que eu tinha, meu irmão, fez eu sair da minha casa e ir lá e mais uma vez ajudar o meu irmão. Sabe por quê? Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Sabe quando nós vamos ser conhecidos realmente, a igreja transformadora? Quando o amor no nosso meio for tão grande, querido, que as diferenças já não nos separam mais. Quando o amor no nosso meio for tão grande que a conta bancária já não faz mais diferença de um para o outro. Com o amor for tão grande que não depende do carro que nós encostamos no estacionamento. Eu já ganhei 20 carros, irmão, e eu estou a pé. Você diz assim: mas eu ganho semente. Ele dá pão porque come, semente porque semeia. Eu já tive o primeiro carro que eu ganhei, foi um pelo menos não andava a pé. Aquele carro, irmão, levantava uma família de manhã para empurrar, porque ele nunca pegava. Todo dia a gente já deixava ele. Quem já teve esse carro que tinha que deixar para não embalar, para pegar? Então você sabe o que eu estou falando. Com o tamborzinho da gasolina ligado direto no carburador, no tambor da gasolina. Quem já teve? A gente chegava na igreja, ninguém sentava perto da gente por causa do cheiro da gasolina. Mas eu também já ganhei um carro importado, irmão. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. 2016, estou eu lá no Balneário Camboriú, na casa de um amigo. Ele inventou de me dar um carro importado, branco, coisa mais linda do mundo. Cheguei em Itajaí com aquele carro, digo: meu Deus, eu não acredito que sou eu que estou aqui dentro. Aí eu fui dar uma voltinha lá na Rua da Inveja. Tem uma rua lá em Itajaí, que é a Beira Rio, é a Rua da Inveja. Mas o carro tinha isso, o fio muito escuro. Eu abri o vidro, eu digo: tu acha que eu não vou querer que veja que é eu que estou aqui? Mas meu irmão, deixa eu falar com você. Quando eu abri o vidro, como eu falei, Deus fala. O Espírito Santo falou assim dentro do meu coração: fica te aparecendo aí para te ver, tu vai voltar para o lombo da Nina. Eu fechei o livro. Nina é a égua que eu tinha lá na casa de recuperação. E ela era branca também, irmão. Ela era branca também. E porque se a gente falar, você viu o que a gente está vivendo hoje. Vim para o Rio de Janeiro, ter agenda, pegar avião, tinha medo de avião, irmão. Fui para Israel ano passado. Meu irmão do céu, ganhei a viagem. O Luiz Emílio me deu uma viagem para Israel. Aí o dono da agência: escuta, eu ganhei a viagem para Israel, mas eu tenho medo de avião. Como é que eu vou fazer para Israel se eu tenho medo de avião?
Aí os irmãos dando dica, toma um remedinho e tal, porque daí tu toma um remédio, tu dorme aqui, acorda lá. Eu já estava com o nome do remédio, estava tudo. Aí o irmão dono da agência olhou para mim e disse: Ulisses, é a tua primeira viagem? Eu digo: é a minha primeira viagem. Então eu vou te dar de primeira classe. Já rasguei o nome do remédio na hora. Digo: o quê? Eu vou acordado, eu quero comer tudo que eu tenho direito, mais um pouco. Uva, queijo, queijinho, pode trazer, salame. E se tiver colírio, pode pingar 3 gotas aqui, cada zóio também. Sou filho de Deus, irmão. Eu não tenho, mas eu sei quem tem, cara. Eu não preciso ter tudo. Pô, é isso, eu vivo dentro de uma comunidade que no meio deles não há necessidade alguma. É isso que eu acredito, a igreja poderosa. A igreja onde as crianças daqui trazem brinquedo para nós levar para as crianças lá na comunidade, irmão. É assim que nós vamos ensinar os nossos filhos. E sabe o que é pior? Eu brinco com você assim, mas eu fui de primeira classe, meu irmão. Eu não dormi mesmo, porque eu fui chorando a viagem toda. Eu fui chorando a viagem toda. E mexendo naquela cadeira. Meu Deus, onde é que eu vou parar? Chorei a viagem toda. Digo: Deus, onde é que o Senhor está me levando, Senhor? Pisar onde o meu Jesus pisou. Conhecer os lugares que a gente fala dos milagres, chegar e pisar lá. Você fecha o olho, parece que ele está ali te segurando na tua mão, dizendo isso aqui: foi por isso aqui que eu passei, meu filho. Foi por ti. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena se gastar, vale a pena ser comunidade. E não é só guardar um tempo no final de semana para vir num culto. Não é só isso. É viver bonito, querido. Para as pessoas que for falar mal de você vão ter que mentir. Viver, você não precisa ser o mais rico, você não precisa ser o mais bonito, você não precisa ser o melhor. Você só precisa acreditar que Ele é santo. Você só precisa acreditar que Ele mora dentro de você. E Ele tem poder de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. Porque pregar isso é bonito. A gente prega eloquente, mas viver na hora de viver, né, meu irmão? Na hora de ter que pregar para a gente mesmo, de ter que olhar no espelho: cadê aquele cara do microfone do domingo à noite? Cadê aquele cara que olha no olho das pessoas e diz: vale a pena servir Jesus, meu irmão? Eu nunca vi o justo passar fome, a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai deixar faltar nada daquilo que tu precisa. Falar é fácil, mas viver isso intensamente, acreditando, para que os seus filhos, depois de 35 anos, seu filho querer estar no mesmo lugar de você. Meu filho semana passada me questionou, disse: pai, eu largava tudo para viver o que o pai está vivendo hoje. De calma, vai esperar, vai chegar a tua vez, calma aí. Eu já trabalhei bastante, agora você tem que cuidar de mim. Vai ganhar um pouquinho de causa aí primeiro. As pessoas querem viver o que a gente vive. E saber que a gente não pagou preço nenhum, que eu não conseguiria pagar o preço, foi muito caro. Eu não conseguiria pagar o preço, foi tão caro, meu Deus do céu. E sabe o que é o problema? É que o deserto chega para todo mundo, querido. Ninguém vai escapar do deserto, escuta. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer vencer no deserto. Descansa, no deserto você não vence. No deserto você resiste. Sabe onde é que a gente vence, meu amigo? E a gente vence na cruz. No deserto meu Jesus resistiu, meu irmão. Ele venceu, foi na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com essa autoridade, essa legalidade toda, dizer: Jesus te ama e eu também te amo. Morrer para as coisas desse mundo, como se Ele fosse voltar hoje à noite. Não ter vergonha de se olhar no espelho e dizer: meu Deus, como Deus me ama. Eu não sei você, eu não vivo mais sem eu. Eu não vivo mais sem eu, irmão, eu me amo. Meu Deus, como eu me amo. Porque se Deus me ama, quem sou eu para não me amar? Ah, mas eu não mereço. Ah, ninguém merece. Quem que merece? Quem que merece? Quero acabar aqui. Agora que a chuva parou, né? Eu podia ganhar os 15 minutos da chuva que eu perdi. Perdi nada, ninguém perde. Para Deus você nunca perde, irmão. Para Deus nunca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quero te dizer uma coisa, Mevan, Recreio, você que está nos visitando, você que faz parte dessa casa. Deus é bom. E a sua fidelidade, a sua benignidade é para sempre.
não é para os que merecem, é para todos. O amor de Deus é para todos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. Queridos, eu faço parte de um ministério que tem pregadores extraordinários. Eu faço parte de um ministério que às vezes eu sento lá na cadeira, quando o Luiz chama, me convoca para pregar no retiro, para pregar na convenção. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou pregar depois que o Juscelio pregou, meu Deus do céu? O que é que eu vou pregar depois que o Luiz pregou, depois que tantos convidados pregaram? Aí Deus me puxa a orelha. Deus me puxa a orelha e diz, se tu acha que eu erro? Cada um ele vai usar na sua medida, querido. Você precisa saber quem você é, viu? Você precisa saber quem você é. O diabo vai querer todo dia tirar a sua identidade, viu? Todo dia ele vai querer tirar. Eu nunca me esqueço o dia que o Judson de Oliveira foi lá no Mevan. No começo do Mevan, eu trabalhando, eu era só o vendedor de espetinho. Eu vendia espetinho na frente da igreja. E ele chamou, jogou a bandeira do Brasil em cima da minha esposa e de mim, e disse assim: Deus vai te levar em nações, tu vai pregar o evangelho em muitos lugares, e tu não vai ser reconhecido só por ser irmão do Luiz Hermínio. Eu digo, oh, aleluia, glória a Deus. Passou uns 5 anos, eu estava na casa de recuperação, pregava um pouquinho, pregava ali, aqui. Aí um irmão me convidou, fui fazer a minha primeira pregação lá no Mato Grosso do Sul. Na época não tinha internet, não tinha cartaz, não tinha nada. Cheguei lá na igreja, tinha um cartaz na porta da igreja. Mesmo assim, irmão. Oh meu Deus, me lembro como se fosse hoje. Pastor Ulisses Ricardo, irmão do Luiz Hermínio. Não pensa que o diabo vai desistir, querido. O problema nosso é esse, a gente quer ter medo do diabo. O diabo não é o nosso problema. O diabo, ele é vencido na cruz. Jesus nos deu um diabo derrotado, só que ele é persistente. E o diabo, ele não tem poder, ele tem legalidade. Aquele dia, se eu não fosse quem eu sou, eu ia dizer, ah Deus, ó, o Senhor viu, Senhor, o cartaz que fizeram, eu dei risada, irmão. Eu digo, boa noite, irmãos, eu sou Ulisses, irmão do Luiz Hermínio. Estou aqui nessa noite. E foi. E outro dia, que eu fui numa igreja, o cara me chamou para pregar, nem me conhecia direito. Botou no cartaz, Ulisses Hermínio. E até hoje, ele pensa que meu nome é Ulisses Hermínio, que eu não falei que não era. Cheguei lá, preguei 3 dias, Ulisses Hermínio. Está conosco aqui o Ulisses Hermínio. Aí eu subia, eu mesmo. Pode me chamar do que quiser, eu sei quem eu sou, irmão. Tem gente que me chama de malandro, tem gente que me chama, agora botei o dente novo. Meu Deus do céu, cansei de colar pivô no dedo, irmão. Super bom, desgraçada, colava o dedo torto, colava no... Aí a gente vai, os irmãos investem na vida da gente, né? Os irmãos dizem, oh, vamos botar um porcelana. Aí eu digo, ô meu irmão, bota uma pia de banheiro aqui para mim, por favor. Botei bonito, aí tem gente que... Não é todo mundo que gostou, teve irmão que me ligou. Aí pastor, estava vendo umas fotos tuas, ficou tão feio. Eu digo, é porque tu nunca vi eu brigando dentro do banheiro com o pivô colado no dedo, rapaz. Tu nunca vi eu raspando, colar o pivô errado, tem que descolar para colar de novo. Por isso estás falando isso, porque tem coisa que é só você que vai passar, meu irmão. Não adianta, os outros vão querer te julgar, vão querer dizer, mas é só você que sabe. Eu estou rindo até para poste agora, irmão. Estou nem aí, eu gostei. Para mim está muito melhor, estou comendo bem, a digestão está boa, rapaz, estou com medo. Vocês vão ver depois, se você me levar para jantar, vocês vão ver. Se você me levar para jantar, vocês vão ver como eu estou comendo bem. Esse lugar, o meu Jesus é esse, meu irmão. Eu sei quem eu sou o Ulisses Ricardo dos Santos, filho do Nilson. Eu tenho prazer de ser irmão do Luiz Hermínio, cara, eu amo ele. Mas eu sou o Ulisses. Eu amo o Juscelio, as pregações do Juscelio eu ouço, eu tenho quase todo dia. Mas eu sou o Ulisses, cara. Às vezes a gente fala alguma coisa que eles falaram, claro, é que é bom, a gente pega, irmão. E diz, o Luiz Hermínio já pregou isso. Eu digo, claro, eu também, você acha que eu sou bobo? Tu acha que eu também consigo descobrir tudo sozinho? Tem coisa que a gente prega que os outros pregam, irmão. Essa é a beleza do corpo, que todo mundo participa. É um culto que você veio, que você não veio aqui para buscar nada, meu irmão. Culto é lugar de entrega. Você veio aqui porque você é filho de Deus. Você veio aqui porque Deus te ama tanto, que te trouxe aqui para estar contigo. Mas eu que sou a igreja de Jesus. Não, nós somos a igreja. Mas isso aqui, ó, essa estrutura aqui é bonita, irmão. Isso aqui é bom. A cantina ali atrás, oh meu Deus,
Eu estou em dúvida, não sei se o baguete, hambúrguer, janta. Eu estou com a minha cabeça meio embaralhada. Estou com a minha cabeça meio embaralhada. Eu acho que eu vou comer os 3, papai, não para garantir. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é simples, mas ele é verdadeiro. Quem está falando para você aqui é o Ulisses, o esposo da Luciana, viu? 31 anos de casado. Pai do Ricardo, sogro da Franciele, minha filha do coração. Pai da Penélope, sogro do Eduardo, menino que me ama. Hoje é o financeiro, eu não sou bobo, né? Financeiro do Mevan, hoje do Global. Treinei bem o menino. Meu filho, minha filha, tem a filha Pietra, que vai casar agora dia 26 de junho. Vai casar minha filha mais nova. Rapaz, eu já estou chorando já. Já estou preocupado. A gente já via, não vejo a hora de tua mãe ficar sozinha. Mentira, irmão. Estou vendo a hora que ficar só eu e a Luciana naquele apartamento lá. Os cachorros, quer dizer, meu Deus, já estou sofrendo. Eu amo a minha família, querido. Amo meus irmãos, eu amo estar com gente. Toda vez que você me vê, você vai viver com gente. Eu acredito no Evangelho de amar as pessoas, viu? Eu acredito que o amor constrange. O dedo apontado ele acusa, viu, querido? A mão estendida constrange. Separar o cara, dizer assim, o cara que eu já internei 20 vezes, e internar ele de novo, e ele dizer assim, mas o senhor vai me internar mesmo? Eu não tenho escolha, querido. A escolha de Jesus me deixou sem escolha. Eu sou um filho de Deus que fui chamado para fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente faz umas birrinhas, às vezes a gente quer dar uma de que não dá jeito, mas em tudo eu sou muito, mas muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Querido, eu sei que já passamos do horário, mas eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que para mim é muito importante. Eu senti muito no meu coração de liberar isso aqui hoje. Faz muito tempo que eu não falo disso e Deus ministrou em mim. Tem um homem na Bíblia que me inspira muito, Eliseu. Eliseu é um homem que me inspira. Eliseu, o sucessor de Elias, um homem que deu continuidade a um ministério lindo e fez melhor ainda. A Bíblia diz que no final da vida de Elias, Deus chama Elias e manda ele ungir Eliseu no seu lugar. E a Bíblia diz que um dia que Eliseu estava conversando com Elias, e Elias perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E a Bíblia diz que daquele dia em diante Eliseu nunca mais se apartou de Elias, porque ele queria aquilo que ele pediu. Cuidado com o que você tem pedido, viu? Mais do que pedir, você tem que querer o que você está pedindo. Você tem que acreditar. E na hora que receber, porque aconteceu com Eliseu, dia que Deus, para poder levar Elias aos céus, Deus teve que passar um carro de fogo no meio dos dois, irmão, para poder separar, de tão grudado que ele estava. E a Bíblia diz que a hora que Elias subiu aos céus, ele desceu, caiu a capa. Ele deixou cair a capa. E Eliseu, na hora, ele lembrou daquilo que ele havia pedido. Existem muitas formas de você lidar com aquilo que você está pedindo. Eliseu poderia ter pego aquela capa, ter picado em pedaços e ter saído vendido e dizendo: quem quer comprar um pedaço da capa do profeta Elias? E poderia até dar certo. Ou ele então poderia, no lugar que a capa caiu, ter construído uma grande basílica e ter dito: venha adorar no lugar onde caiu a capa do profeta Elias. Mas a Bíblia diz que não, que ele partiu a capa porque ele tinha pedido porção dobrada. E a partir daquele dia, os milagres que Deus usou Elias para fazer, Deus usou Eliseu em dobro. Você vai ver que Deus usou Eliseu em dobro, porque ele pediu, cuidado. E a Bíblia diz que Eliseu um dia, no final da vida, ele estava com uma escola de profetas. Continuidade, viu? Pastor Rodrigo, como tu falou aqui, dá continuidade, cara. Eu acredito isso num Deus que não é um Deus que vai precisar levantar nova geração. É um Deus da próxima geração. E Deus é geracional, em nome de Jesus Cristo. Então Eliseu entendendo: eu não quero mais água de coco não, senão eu não, obrigado, vou deixar para janta, obrigado.
obrigado. Oh, aleluia. Aí, a Bíblia diz que no final da vida dele, mais do que ter um profeta, sempre carregou um moço com ele nunca andou sozinho. Se você vai ver Eliseu, ele está sempre com alguém. Aí no final da vida dele, ele faz uma escola de profetas. E aqueles meninos chamavam ele de pai. Porque é isso que eu acredito, escola de paternidade. Pais de destino para filhos de propósito. E os meninos olharam para ele e disseram: pai, o lugar aqui está pequeno, vamos expandir esse lugar. Ele disse: vamos, como é que vamos fazer? Vamos descer. Porque a gente às vezes acha que para expandir tem que subir, meu irmão. Às vezes para expandir tem que descer. Ele assim: vamos descer no Jordão e pegar madeira. Aí ele disse: tá, vai, vamos lá. Ele assim: não, o senhor tem que ir com a gente. O senhor não precisa fazer nada, mas a sua presença tem que estar com a gente. O senhor tem que ir junto. E Deus não faz nada por acaso. Eliseu foi junto com aqueles moços. E chegou um determinado tempo, um moço daquele gritou e disse: pai do céu. Ele não disse meu líder, meu mestre, meu senhor. Ele disse: pai do céu, o machado caiu e era emprestado. Machado na Bíblia representa serviço. E não é serviço de cansaço, de fadiga. É serviço de ministério. Machado na Bíblia é ministério. E saiba, você líder, você pastor, o ministério não é seu, é emprestado, viu? Cuida dele. E o que me chama a atenção é que quando aquele machado caiu, Eliseu não perguntou por que deixaram o machado cair. Quem deixou o machado cair? Ele só perguntou: aonde caiu o machado? Deus está levantando essa geração de pais, que não são pais acusadores, que são pais que vão resolver o problema. Eu não quero saber quem deixou ou por que deixou, aonde caiu. A minha fé alcança, irmão, que Eliseu ia chegar na beira daquele rio. Eliseu ia orar, e aonde ele orasse o machado ia flutuar, eu creio. Mas Eliseu, ele fazia as pessoas praticar o milagre de Deus na vida delas. E eu queria fazer isso com a sua vida aqui hoje. Ele mandou aquele menino, ele disse: olha meu filho, quebra um pedaço de pau, joga no rio, e aonde tu jogar o machado vai flutuar. Eu quero dizer aqui que tem muita gente aqui que perdeu o machado. Você perdeu o machado e na hora você não tinha um pai para te auxiliar, que pôde resgatar o machado para ti. Mas eu quero dizer que esse ministério é um ministério de restauração, irmão. Nós acreditamos no improvável, nós acreditamos em nome de Jesus. E machado é ministério, e você não pode sair daqui hoje sem o seu ministério. Você encontrou um lugar de paternidade, viu, querido? Você viu aqui, a nossos encontros é mesa. Nossos encontros são de mesa. Eita! E aqui tem pais de destino que estão aqui para te auxiliar a quebrar um pedaço de pau nessa noite e jogar nesse rio de água viva que está aqui, para que você possa voltar com o seu machado e habilitar mais uma vez o seu ministério. Não estou dizendo para você voltar para Jesus ou para aceitar Jesus. Eu estou falando com você, você sabe, querido, você, querida, você sabe que você pode fazer melhor para Deus do que você tem feito. Você sabe que você pode ser um embaixador do Evangelho melhor do que você tem sido. E está aqui a sua oportunidade nessa noite. Não importa o lugar que você se move, o trabalho que você faz, não importa a escola que você estuda, não importa o comércio, não importa a sua função, a sua habilidade, você precisa ter um machado. Então, enquanto o meu amigo ministra uma canção aqui, e nós já vamos encerrar, já vou passar o microfone para o Rodrigo. Vem aqui na frente, querido, buscar o seu machado em nome de Jesus Cristo. Enquanto essa canção é ministrada, não saia daqui sem o seu machado nessa noite. Deus está fazendo coisas tremendas nesses dias, querido. Essa igreja é um berçário, viu? Está nascendo muita gente aqui. Mais do que isso, é um berçário com uma UTI, está ressuscitando muita gente também. Não fique sem o seu machado. Você sabe que Deus está falando contigo. Em nome de Jesus.